Bom dia, bom dia. Chegamos aqui, né, no último dia do propósito, onde nessa semana toda falamos de todos os dias e como foi essa semana para Jesus até chegar hoje, né? O dia tão esperado, o dia em que Jesus falou para todos o que aconteceria, né? Então, vamos orar para que possamos, né, mais uma vez, através da Bíblia, podemos refletir um pouco desse dia, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, nesse último dia do propósito, onde estamos lendo a Bíblia, refletindo sobre a Tua Palavra, Pai. Pedimos mais uma vez a presença do Espírito Santo aqui conosco, para que possamos aprender, Senhor, para que possamos refletir quais são os seus ensinamentos e através deles poderem aplicar na nossa vida, Pai. Te pedimos a sua presença e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, quero ler aqui o versículo do dia que está em Lucas 24, versículo 5. Que fala, né, a parte B ali: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Então, o grande dia que Jesus já tinha falado, né, a todo momento ele deixou bem claro como seria cada passo. E esse dia também ele já tinha alertado, né? Não só ele, mas as profecias anunciavam esse dia, e esse dia chegou, né? O terceiro dia. E Jesus, ele não estava mais na sepultura, né? E assim, a ressurreição de Jesus, ele significa muitas coisas, né? Poderíamos ficar falando aqui sobre o que significa a ressurreição de Jesus, todo esse processo, né? Falando um pouquinho, significa liberdade, salvação. Mas eu queria falar sobre um outro ponto. Quando a gente lê sobre a ressurreição de Jesus, o que me chamou a atenção, queria compartilhar com vocês. Quando a gente para ler o texto sobre a ressurreição de Jesus, vocês podem ler ali em Lucas, nos evangelhos todos eles vão falar, tá? Mas quando a gente para ler sobre esse dia, a gente vê que esse dia envolve muitas emoções, né? Como a semana toda ela foi cheia de emoções, de eventos, hoje não é diferente. Hoje um dia envolve espanto, medo, medo porque eles ficaram com medo de, quando não acharam o corpo de Jesus lá no túmulo, de terem roubado o corpo dele. Envolve alegria e descrença e dúvida, né? Quando ali em Lucas, capítulo 24, versículo 11, diz: mas para eles tais palavras pareciam um delírio, eles não acreditavam no que as mulheres diziam, né? Então, por isso que eu falo que o dia de hoje envolveu também muita dúvida e muita descrença, né? Essa frase, né? Esse versículo, ele tá no meio de um contexto onde que as mulheres que foram ali ver o túmulo de Jesus e não acharam, e elas, né, ficaram ali desesperadas, porém apareceu 2 homens, né, com roupas resplandecentes, e disse o que a gente leu no versículo do dia,
que é: porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Então, elas foram e saíram correndo e foram contar isso para os outros discípulos, para os 11 que estavam ali reunidos. E eles não acreditaram. Eles não acreditaram na experiência que elas contaram, dele não estar lá no túmulo, desses homens terem aparecido e falado que ele tinha ressuscitado. E eles não acreditaram. E assim, quando a gente para ler essa passagem aqui na Bíblia, quando eu estava meditando, eu parei e pensei: será que nós acreditaríamos também? Será que eu acreditaria se eu estivesse ali entre os 11 ali reunido? Isso fez eu ficar refletindo. Quem seria eu ali no meio, né? E fiquei pensando quão próximo estou de Deus, né? Quanto próximo estamos de Deus para escutar um milagre e crer, né? Como estão nossos ouvidos a promessa de Jesus e ter fé nela? Realmente é uma reflexão que a gente fica... Eu fiquei pensando como seria a minha reação. Porque isso realmente tem muito a ver aqueles que estavam andando com Jesus, Jesus a todo momento alertou. Eles viram tantos milagres que Jesus fez. Como é que estava a fé de cada um, né? Por que eles não acreditaram? E em Lucas, né, ele vai decorrendo ali sobre esses acontecimentos. E tem uma outra passagem muito interessante, que está ali a partir do versículo 13 do capítulo 24, que naquele mesmo dia 2 discípulos estavam indo para uma aldeia. E eles indo em direção a essa aldeia, estavam conversando sobre exatamente o último acontecimento, que foi a morte de Jesus. E nisso Jesus se aproxima deles e caminha com eles. Porém, no texto está escrito: os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. Então Jesus pergunta sobre o que estão falando, né? E eles explicam para Jesus. Aí Jesus pergunta para eles do que se trata, né? Que eles estavam conversando. E eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Começando a falar aqui, tipo assim, já estamos no 3º dia e nada aconteceu, né? É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então, essa passagem mostra que já tinha as mulheres ido lá ver, tiveram essa experiência com os anjos, voltaram, contaram para eles. Os outros foram lá, também viram que Jesus não estava no túmulo, contaram para eles, mas mesmo assim eles iam conversando descrentes, né? Por que eles estavam tão resistentes a acreditar que Jesus havia ressuscitado, né? E
mesmo terem sido testemunhas de tantos milagres de Jesus, de cura, de ressuscitação, quando ele ressuscitou Lázaro, que já tinha morto 4 dias, eles estavam resistentes a acreditar, né? E outro ponto aqui é que eles falam que nós esperássemos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Será que a dificuldade deles estaria porque eles tinham feito uma outra imagem de Jesus? Uma imagem diferente, né? E eles, na cabeça deles, a imagem deles era que Jesus guerreiro, aquele que libertaria Israel de Roma. Só que ao contrário, veio um Jesus que transmitia paz, falava sobre paz, sobre né, amar o próximo, ao inimigo, né? Que a dificuldade deles era acreditar que Jesus, ele não veio para libertar Israel de Roma, mas sim de nossos pecados, crenças e egoísmo. Ele veio libertar nós de nós mesmos, né? Então, quando você lê e vê o tanto que eles demoraram para acreditar de tudo que tinha acontecido, a gente fica meio, né, refletindo pensando sobre isso, né, fazendo uma reflexão, o porquê de tudo isso, sendo que eles caminhavam com Jesus e via tantas coisas. E depois disso, eles reconheceram, foi quando eles sentaram para comer com Jesus, e quando Jesus foi ali partir o pão, eles lembraram ali da última ceia, de como Jesus partiu o pão. Então eles reconheceram que era Jesus que estava ali caminhando com eles, né? Então eu continuo com essa pergunta, né? Se eu estivesse lá, eu teria acreditado? Como seria eu ali naquele meio, né? Estaria também descrente? Estaria alegre, né? Ou eu teria sido como Tomé. Tomé, ele não acreditou também. Só que mais do que não acreditou, ele falou que ele não queria só ver para acreditar, mas ele queria tocar também, né? E quando a gente para assim para entender aquele versículo que está em Hebreus 11:6, né? Não é à toa que Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Que está escrito 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensam os que buscam, né? Então aqui está a fé para crer, a fé para acreditar, né? E muitos não acreditam no mundo espiritual, muitos não acreditam que Jesus veio, que morreu por nós e que ressuscitou, né? Mas Jesus, ele está sempre disposto assim como ele fez com Tomé, porque ele apareceu para Tomé e mostrou os seus, né, as suas marcas, suas cicatrizes ali, e Tomé se prostrou e adorou, né, reconheceu que ele era Jesus. Ele também está disposto a ter uma experiência conosco e nos mostrar, né? Jesus é amor, e quando a gente dá a oportunidade para ele nos mostra que ele é real. Basta dizer: Jesus, eu quero te conhecer, me mostra que tu existe, quero ter uma experiência contigo. Eu tenho algumas experiências
que eu poderia contar aqui, né? E você também tem experiência, né? E a gente precisa buscar ter intimidade com Deus, intimidade para ouvir a voz dele, para quando a gente vê um milagre, será que estamos preparados para ver um milagre de tal tamanho e não ficar descrente, de duvidar, né? Então, também uma frase muito forte que Jesus disse após o encontro com Tomé é que eu quero finalizar aqui falando essa frase, que Jesus virou para o Tomé e falou assim: você creu porque me viu, né? Bem-aventurados são os que não viram e creram, né? Então, como está a nossa fé? Temos fé para crer sem ver? Ou estamos sendo como Tomé, né? A nossa intimidade com Jesus está tão pouca, estamos buscando Ele tão pouco, que não estamos conseguindo ver os milagres na nossa frente. Tudo que Jesus faz por nossa vida, desde o pequeno milagre do acordar, do respirar, aos grandes milagres que é te livrar de algum acidente, te livrar e você não como você está distante, você não vê ali um movimentar de Deus na sua vida, né? Então, que nos dias, né, que hoje a gente possa pensar sobre isso e acreditar com toda a nossa fé, com a nossa alegria que Jesus ressuscitou, que Ele vive em nós. Ele transformou nossas vidas, né? Hoje é um dia de alegria. É um dia onde tudo se justifica, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus ressuscitou. Então hoje é um dia de festa, um dia de comemoração. E vamos buscar cada vez mais estarmos na presença de Deus e conseguir e não ter os nossos olhos impedidos como estavam daqueles homens de ver Jesus, de ver o milagre dele em nossa vida, que possamos estar com os olhos abertos, que possamos estar com os nossos 5 sentidos assim abertos e dispostos a ver, ouvir, falar com Jesus, sentir, né? E tudo mais. Isso que a gente hoje, o dia de hoje que eu trouxe pra gente poder pensar sobre e estarmos aqui então comemorando a ressurreição de Jesus, né? Então, eu quero fazer uma oração no dia de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero, primeiramente, Jesus, agradecer por tudo que fizeste por nós ali naquela cruz. Pois, Senhor, sabemos tudo que significa e representa para nós, pois somos livres, libertos para te adorar, Senhor. Obrigada. Também te convido, Pai, para o Senhor estar morando em nossos corações. Aleluia, o Senhor ressuscitou, o Senhor vive. E Jesus vive em nossos corações. Esse é o convite que faço hoje, Pai, para o Senhor preencher completamente nossos corações. Senhor, que o Senhor possa estar tirando qualquer impedimento que faça a gente não te ver, não te sentir, não te ouvir, Pai. Tira esses impedimentos, esteja conosco, que possamos a cada vez mais ser mais sensíveis a Ti, Pai. Obrigada, que hoje possa ser um dia de alegria como Ele é, um dia em que muitas coisas possam acontecer, que possamos ser surpreendidos pelo Teu amor e Tua glória, Pai. Te agradecemos, abençoe cada um nesse dia maravilhoso. Em nome de Jesus, amém. Então é isso. Obrigado a todos aqueles
aqueles que acompanharam esse propósito dessa semana. Finalizamos aqui com muita alegria, com essa notícia maravilhosa que Jesus vive. Então, busque a Ele de coração, né? Tenha fé para acreditar nos pequenos e grandes milagres de Jesus na sua vida. Um grande beijo, gente, e tchau!